A câmera se aproxima lentamente de um rosto pensativo, envolto em sombras suaves, enquanto uma música introspectiva, de tons graves e serenos, embala o momento. A voz da narração irrompe com firmeza, mas sem agressividade, como se conduzisse o espectador para dentro de uma jornada de consciência. E se aquilo que você chama de indiferença for, na verdade, uma forma sutil de negação? Esta pergunta inaugura o percurso crítico que vamos trilhar ao longo deste vídeo. Um percurso que atravessa a história da filosofia, mas que também penetra o território da psicologia contemporânea, da ética, da política e da vida cotidiana. A proposta estoica de controle sobre as emoções, embora sedutora e aparentemente prática, esconde tensões, contradições e ilusões que merecem ser cuidadosamente exploradas. Neste ensaio audiovisual, mergulharemos na densa camada de pressupostos do estoicismo, confrontando suas ideias com a realidade da experiência humana e com as críticas formuladas por pensadores como Nietzsche, Foucault e outros. O objetivo não é descartar o estoicismo, mas compreendê-lo em sua complexidade, reconhecendo seus méritos sem ignorar seus limites. O estoicismo, nascido no contexto turbulento da Grécia helenística e amadurecido sob o Império Romano, surge como uma resposta filosófica à instabilidade, à perda de controle e à precariedade da vida. Diante de um mundo imprevisível, os estoicos ofereceram uma promessa de serenidade, viver de acordo com a natureza, discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está, e cultivar a apateia, uma tranquilidade interior que não se deixa afetar pelas oscilações externas. Mas essa promessa carrega em si uma tensão fundamental. Será mesmo possível viver com tal grau de independência emocional? Podemos realmente nos distanciar dos afetos, das perturbações, das dores e alegrias que nos atravessam, apenas com o uso da razão? Os estoicos acreditavam que sim. Para eles, as emoções são frutos de juízos errôneos. Assim, corrigindo os juízos, eliminar-se-iam as emoções perturbadoras. A alma alcançaria a paz não ao reprimir sentimentos, mas ao compreender que o sofrimento nasce do modo como interpretamos os eventos, não dos eventos em si. Epicteto formulou isso com clareza ao afirmar: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa visão da emoção como um erro de julgamento é fascinante e, em alguma medida, verdadeira. De fato, muitas vezes sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece. Um pensamento obsessivo, uma interpretação negativa, uma crença limitante, tudo isso pode gerar angústia mesmo em situações neutras. No entanto, reduzir todas as emoções a equívocos cognitivos é subestimar a complexidade do ser humano. As emoções não são apenas ideias distorcidas, elas são respostas corporais, fisiológicas, inconscientes e sociais. Antes mesmo de pensarmos, sentimos. O coração dispara, os músculos se contraem, a respiração se altera. Essas reações precedem qualquer formulação racional. A neurociência contemporânea confirma que muitas respostas emocionais são automáticas e involuntárias. Portanto, sugerir que basta corrigir nossos julgamentos para eliminar a perturbação é ignorar camadas profundas da experiência humana. Além disso, a proposta estoica de indiferença, o ideal de não se deixar afetar, pode funcionar como uma defesa contra a vulnerabilidade. Fingimos não nos importar para não sofrermos, mas esse fingimento pode se tornar um modo de existência. Um modo em que nos afastamos da vida para evitar a dor, mas também nos tornamos incapazes de sentir a alegria em sua plenitude. A indiferença, assim, não é apenas um instrumento de serenidade. Pode ser também um mecanismo de anestesia.
um modo de não viver plenamente. E é justamente essa ambiguidade que torna o estoicismo tão relevante e tão problemático. Nietzsche, talvez o mais contundente crítico do estoicismo, identificou nessa filosofia uma estratégia de resignação. Em vez de lutar contra o sofrimento, os estoicos o aceitavam como destino. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche ironiza: quereis viver de acordo com a natureza? Oh, que ingenuidade! Para ele, essa aceitação não era um ato de sabedoria, mas de impotência, uma moral de escravos que transforma a fraqueza em virtude para suportar o que não pode mudar. Essa crítica é incômoda, mas pertinente. Até que ponto o estoicismo é uma filosofia de força e até que ponto é uma racionalização da impotência? Epicteto, o próprio, era um escravo. Sua filosofia se estrutura a partir da vivência da privação, da ausência de controle sobre quase tudo. Nesse contexto, o cultivo da liberdade interior torna-se uma forma de resistência. Mas, ao mesmo tempo, pode ser lido como uma forma de adaptação, de submissão ao inevitável. E essa ambiguidade persiste ao longo de toda a tradição estoica. Marco Aurélio, imperador romano, meditava sobre o destino e a morte enquanto governava um império que o obrigava a tomar decisões cruéis. Sêneca, outro estoico notório, escrevia sobre a virtude enquanto desfrutava dos privilégios da corte. Esses contrastes revelam que a filosofia estoica não é um bloco monolítico, mas um campo de tensões internas. É uma filosofia que busca a paz, mas vive em meio ao conflito. Michel Foucault, em seus últimos cursos no Collège de France, retomou os estoicos não como mestres da submissão, mas como precursores de uma ética do cuidado de si. Para Foucault, o estoicismo oferece uma prática de subjetivação, uma técnica de transformação interior. Mas mesmo nessa leitura positiva, Foucault reconhece o risco de que o foco no autodomínio e na interioridade possa servir à manutenção da ordem social. Ao ensinar que o essencial é mudar a si mesmo e não o mundo, o estoicismo pode desmobilizar a crítica às estruturas externas. Pode transformar a injustiça em algo indiferente. E assim, uma filosofia que nasce como resistência pode se converter em cumplicidade. Na prática contemporânea, vemos o estoicismo ressurgir como uma espécie de manual de autoajuda. Livros, podcasts, palestras, influenciadores, todos parecem ter descoberto nos estoicos uma receita para o bem-estar. Frases de efeito circulam pelas redes sociais. Controle o que depende de você. Aceite o que não pode mudar. A emoção é a escolha. Esses slogans, embora inspiradores, esvaziam a complexidade da tradição estoica. Transformam uma filosofia existencial em um produto de consumo rápido. E o que é mais grave, reforçam a ideia de que o sofrimento é sempre culpa do indivíduo. Se você está triste, é porque não controlou seus pensamentos. Se está ansioso, é porque não aplicou direito o estoicismo. Essa culpabilização ignora as condições materiais, históricas e sociais que moldam nossas vidas. A psicologia moderna tem muito a dizer sobre isso. Pesquisas em neurociência afetiva mostram que emoções como medo, raiva ou tristeza são respostas adaptativas, enraizadas em circuitos evolutivos. Não são apenas erros de julgamento, são sinais de que algo precisa de atenção. A tentativa de suprimir emoções, como propõe o estoicismo em sua versão mais rigorosa, pode ter efeitos colaterais graves. Estudos mostram que suprimir emoções pode aumentar o estresse fisiológico, prejudicar relacionamentos e agravar quadros de ansiedade e depressão. Em contraste, abordagens como a terapia de aceitação e compromisso, ACT, propõem o acolhimento das emoções sem julgamento. Em vez de tentar controlar tudo, a ACT convida à presença consciente, à aceitação da vulnerabilidade e ao compromisso com valores.
Isso se aproxima mais de uma sabedoria emocional do que de um controle racionalista. A proposta estoica, ao enfatizar a autossuficiência, também desvaloriza a interdependência. Mas somos seres sociais. Nossas emoções são moldadas pelas relações. O amor, a amizade, a empatia, todos esses afetos envolvem abertura ao outro, envolvimento, risco. Ser indiferente é fechar-se ao laço, é perder a dimensão ética do encontro, é tornar-se um monólogo quando a vida é essencialmente diálogo. O ideal do sábio imperturbável, embora inspirador, pode se converter em um ideal de isolamento. E, no entanto, há algo profundamente sedutor no estoicismo. Em tempos de crise, caos e incerteza, a promessa de serenidade interior soa como uma tábua de salvação. E talvez por isso o estoicismo esteja tão em voga hoje. Mas precisamos nos perguntar: que tipo de serenidade buscamos? Uma que nos fortaleça para agir no mundo ou uma que nos afaste dele? Uma que nos permita acolher nossas emoções com responsabilidade ou uma que nos ensine a negá-las? Essas perguntas são cruciais, porque no centro da filosofia estoica está a ideia de liberdade. Mas que liberdade é essa? A liberdade de não se abalar ou a liberdade de sentir sem se perder? A verdadeira sabedoria talvez não esteja na eliminação da emoção, mas na capacidade de estar com ela, de atravessá-la com lucidez, de não ser refém, mas também não ser cego a ela. Talvez seja possível recuperar do estoicismo seu núcleo ético, a ideia de que somos responsáveis por nossas escolhas, sem cair na ilusão de que podemos ou devemos controlar tudo. Talvez o desafio não seja eliminar o sofrimento, mas aprender a sofrer com dignidade, a manter a integridade mesmo quando tudo desmorona. E isso não se faz negando o que sentimos, mas reconhecendo nossa humanidade. Ao final desta reflexão, voltamos à pergunta inicial: e se a indiferença for uma forma de negação? Talvez seja. Talvez, em muitos casos, a indiferença seja uma defesa frágil contra a dor, um escudo que impede o sofrimento, mas também a alegria. E talvez seja hora de pensar em outra forma de viver. Uma forma que nos permita sentir sem nos afogar, agir sem nos endurecer, ser afetados sem perder o centro. Uma forma de viver que reconheça que o controle absoluto é uma ilusão, mas que a responsabilidade por como respondemos ao mundo é, ainda assim, nossa. Compartilhe esta reflexão com quem você acha que precisa dela. E lembre-se, pensar é muitas vezes mais corajoso do que parecer forte.